Está começando aquele que é o seu, aquele que é o meu, aquele que é o nosso programa, o Voz da Assembleia de Deus. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nesta sexta-feira, chegamos em mais um livro da Bíblia, na nossa jornada A Bíblia para você, na nossa série A Bíblia para você. Hoje nós chegamos em mais um livro de um profeta menor da Bíblia. E o nosso endereço de hoje, na casa do profeta Jonas. Hoje nós vamos entender sobre o profeta Fujão. E vamos olhar para o chamado desse homem de Deus, para a reverência e também responsabilidades que ele tem de levar a mensagem do Senhor até Nínive. E que Deus em Cristo trabalhe no teu coração entendendo sobre Jonas. Eu quero cumprimentar você com a poderosa paz do Senhor Jesus. Você que está me escutando pela Rádio Brasil FM 107.7, que Deus abençoe você. A paz do Senhor Jesus. Você que está me assistindo também no canal Janderson Nascimento, a paz do Senhor Jesus também. A paz do Senhor Jesus para você que está trabalhando, me dando carona no teu carro. A paz do Senhor Jesus para você que está se preparando para tomar aquele café nesse finalzinho de tarde em Cristo Jesus. Gente boa, que Deus abençoe você. Estamos só começando o programa e eu espero que Deus hoje fale contigo através do ministério de Jonas. Jonas que nos ensina que Deus ama até mesmo quem você detesta. Esse é o tema da nossa ministração de hoje. Você sabia que Deus ama até quem você não gosta, quem você detesta? Hoje Jonas, o livro de Jonas, vai nos ensinar muito sobre isso e que o Espírito de Deus confirme a sua palavra no teu coração. Para a gente iniciar bem o programa de hoje, iniciar do jeito certo, da maneira certa, eu quero te convidar para fazer um momento de oração comigo, participar do momento de oração comigo, porque orando nós vamos pedir que o Senhor possa abrir a porta da palavra sobre nós, possa abrir a sua graça sobre a nossa vida, derramar o seu entendimento sobre o texto para a gente. E nós precisamos ter isso, Senhor. E que Deus em Cristo fale com você através do profeta Jonas. Então vamos lá, vamos para o nosso momento de oração em Cristo Jesus, para iniciar esse culto no teu lar, nessa tarde tão abençoada, para a glória de Deus. Agora, na voz da Assembleia de Deus, momento especial, momento de oração. Para você que ligou o seu rádio agora, você está ligado na Rádio Brasil FM, no programa Voz da Assembleia de Deus. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e nessa sexta-feira nós vamos estudar sobre o livro do profeta Jonas. Você já estudou, já leu o livro do profeta Jonas, já conheceu a história desse profeta que foi parar no ventre do grande peixe e depois levou uma mensagem poderosa para Nínive? Nesse momento de oração eu quero te convidar a orar comigo, pedindo ao Senhor para que Deus abençoe sua família e para que você também entenda a palavra de Deus estudando Jonas comigo aqui na Rádio Brasil e no nosso canal. Vamos orar juntos em nome de Jesus? Senhor, diante da tua presença, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu querer, porque hoje nós chegamos no livro do profeta Jonas, estudando a tua palavra aqui no programa Voz da Assembleia de Deus com os teus servos. Senhor, que essa palavra seja fiel, poderosa sobre a vida desse teu filho, dessa tua filha que me acompanha agora em casa. Abre, Senhor, a porta da palavra sobre nós. Abre, Senhor, a porta da palavra sobre o livro do profeta Jonas. Me ajuda a entender com os teus filhos, que os teus filhos também entendam a riqueza desse profeta, que nos ensina a amar até as pessoas que detestamos. Ó, Senhor, nos ajuda em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, na nossa jornada bíblica, nós chegamos no livro do profeta Jonas. Esse profeta que tem uma experiência com Deus profunda. Esse profeta que foi parado no ventre do grande peixe, tá? Eu não estou citando baleia aqui, observa isso. Ventre do grande peixe. Hoje nós vamos aprender sobre isso aqui. E esse profeta também que nos ensina muito a respeito do chamado de Deus, da pregação, da proposta da palavra, e ao mesmo tempo Deus ensina para eles sobre amar até aqueles que detestamos. Que essa palavra hoje edifique você, mas para iniciarmos o programa,
você corre aí, pega um caderno, um bloco de anotação, tua Bíblia, já abre no livro do profeta Jonas, que agora a gente vai louvar a Deus. E depois do louvor, vamos iniciar ministrando a palavra de Deus sobre o profeta Jonas para você em Cristo Jesus. Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho. Agora lhe causam as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuías o perfume do mais puro amor. Porque deixastes que o vento do mundo tirastes você do jardim do Senhor, aquele que foi seu fiel jardineiro. Seus olhos pareciam os mesmos chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Amém. Tá esperando o que para se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA, curso básico e bacharelado em Teologia Ministerial. Turmas presenciais todas as segundas-feiras. Matrículas abertas. 77 34 24 45 37 ou 988 41 58 38. Avenida Ilhéus, 2353, Bairro Brasil, em Vitória da Conquista. Teologia na FATECBA. Instagram, @FATECBA_oficial. www.fatecba.com.br. FATECBA, um curso com a marca CGABD e CADEB. Estamos de volta, povo de Deus, e você está ligado na Rádio Brasil FM. Acabamos de adorar ao Senhor. E hoje, em Cristo Jesus, nós chegamos no livro do profeta Jonas. Para iniciar falando sobre esse profeta, é necessário nós pegarmos a Bíblia e estudar a palavra juntos em nome de Jesus. E por isso eu quero te convidar a pegar a Bíblia comigo. Já estou aqui em mãos com a minha, tá? E já abri no capítulo 3. Eu quero ler esse capítulo 3 com você, versículo 10, que diz assim para a gente: E tendo em vista o que eles fizeram, e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu o que tinha ameaçado. Ou seja, não destruiu a terra de Nínive. Eu espero que hoje você possa compreender comigo, à luz da palavra, estudando a respeito do profeta Jonas. Jonas é um livro do Antigo Testamento que traz uma explicação bem interessante para a gente. Esse livro ele vem logo depois do livro do profeta Obadias, que nós estudamos na última terça-feira aqui no programa. Esse livro ele antecede também o profeta Miqueias, que nós vamos estudar no programa que vem, na próxima terça-feira. O livro do profeta Jonas demonstra para a gente a importância desse Deus, esse Deus Todo-Poderoso que se relaciona com o homem.
Quando nós olhamos a mensagem do Obadias, Deus ele julga como juiz aqueles que agem em maldade. Miqueias também fala do dia do juízo do Senhor. E o Jonas chega no meio desses dois profetas, demonstrando esse Deus que age com misericórdia. Então essa ação de Deus, através de Jonas, para com Nínive, é profunda. Jonas tem a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus em Nínive. Mas a Bíblia diz, especialmente nesses 4 capítulos, que ao invés de obedecer o chamado de Deus, ele foge do chamado de Deus. Quem sabe você está me ouvindo, está fugindo do chamado de Deus, está fugindo da obra que Deus te nomeou, te capacitou, te deu um chamado, e você está protelando, está empurrando com a barriga, está desistindo daquilo que Deus planejou para você. Analisar a história de Jonas é descobrir como Deus age. Ele incomoda você, ele te procura, ele impulsiona você para você voltar exatamente para a posição que ele estabeleceu para a tua vida, assim como ele tinha estabelecido para a vida de Jonas. Muitos aspectos sobrenaturais nós vamos encontrar na própria profecia de Jonas. No relato bíblico que Jonas traz, ele foi parar no ventre de um grande peixe por desobediência, e lá no ventre ele retornou para o caminho do Senhor. Olhando para o texto de Jonas, nós vamos entender muito a respeito da compaixão e da misericórdia. Ou seja, não adianta só falar que amamos em palavras, mas precisamos demonstrar em ações. E é por isso que a proposta de Jonas é essa: Deus ama até quem você detesta. Já parou para pensar sobre isso? Você que está me escutando agora no rádio? Deus escolheu Jonas em um significado muito precioso para levar a sua mensagem à nação de Nínive. A nação de Nínive era a capital da Síria e os assírios tinham uma habilidade terrível de explorar os outros povos, de perseguir aqueles que eram menos favorecidos, ao ponto de ser um povo terrível de guerra. A Bíblia registra para a gente, especialmente também os relatos históricos, que os assírios tinham a habilidade de destruir as nações, matando os homens, escravizando as mulheres, cortando partes do seu corpo, partes como orelhas, narizes, mãos, para poder demonstrar exatamente o seu terror por onde passavam. É conhecido também como um povo sanguinário dentro das Escrituras, ao ponto de destruir especialmente as 10 tribos de Israel no ano de 722 a.C. Jonas está antes desse período histórico aqui de 722. E ele vai a Nínive porque Deus envia. Porém, ele, quando sabe que precisa ir a Nínive, ele rejeita o chamado de Deus, porque ele teme os ninivitas, teme o terror dos ninivitas, teme o terror do seu chamado. E quando olhamos para Jonas, aprendemos aqui que nós não devemos fugir das nossas responsabilidades. Quem sabe você que está me ouvindo está fugindo da responsabilidade que Deus estabeleceu para você. Não fuja, aprenda com Jonas, volta para o caminho, volta para aquilo que Deus estabeleceu para você. Muitas pessoas nessa geração estão fugindo da obra de Deus, fugindo da chamada de Deus, fugindo do cuidar e das responsabilidades familiares. Como nós precisamos aprender com Jonas que Deus ele fala, e fala de uma maneira poderosa. Ele fala uma mensagem profética profunda e demonstra exatamente o seu cuidado em apresentar a sua misericórdia. Paul Gardner chega a dizer que o nome Jonas vem da raiz Iona, que traz essa ideia de pomba. Aquele que transmite a paz. Jonas seria um portador da paz, mas ele rejeita o chamado. Jonas tinha a responsabilidade de levar a mensagem, conhecia a mensagem, a misericórdia de Deus, mas ele rejeita a mensagem, ele rejeita o chamado, ele abandona o ministério. Muitas pessoas olham para o livro de Jonas, inclusive o Russell Champlin chega a dizer isso, que olham para o livro de Jonas e tratam o livro de Jonas como uma novela fictícia. Essa visão é uma linha de interpretação liberal. Nós não acreditamos assim. Acreditamos que a história de Jonas é verdadeira, que ele foi um personagem real, ao ponto do próprio Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, citar sobre Jonas lá em Mateus capítulo 12, versículo 41.
Quando nós olhamos para Jonas, nós entendemos que Deus comissiona aquele que chama. Deus chamou Jonas de uma maneira poderosa, assim também como está chamando você. Não abandone o chamado de Deus. Não vá para Tarsis. Quando você descobre a viagem que Jonas realizou de Jerusalém para Tarsis, nós percebemos que ele fez algo que está totalmente na contramão do plano de Deus. Ele viajou para Tarsis, que ficava a 3.200 quilômetros de Jerusalém, enquanto Deus estava mandando ele ir para Nínive, que ficava a apenas 900 quilômetros. Ele foi para Tarsis, que se localizava ao norte da Espanha. Pegou a embarcação e viajou. Às vezes tentamos fugir do chamado de Deus para bem longe. Nos desviamos da fé, praticamos coisas que desonram o Senhor, que escandalizam a igreja de Deus. Fugimos porque nós não queremos seguir aquilo que Deus estabeleceu por a gente. Mas quando eu olho para Jonas, eu percebo que o Espírito de Deus vai lá, chama ele, provoca uma tempestade, para ele entender que não dava para fugir da poderosa mão de Deus. Não dá para fugir da poderosa mão de Deus. O salmista, escrevendo o salmo, ele faz questão de dizer: olha, eu tomei as asas da alva, e até ali a mão do Senhor me encontrou. Eu fiz minha cama no Sheol, nas profundezas, até ali a mão do Senhor me achou. Eu tomei a embarcação e lá no meio das águas, Deus também me encontrou. Deus te acha, não adianta fugir do chamado de Deus para a tua vida, e que essa palavra edifique você. Volta para a casa do Pai, volta para o chamado de Deus, não enfrente a tempestade que Jonas enfrentou, para você entender que você precisa voltar. Deus ainda tem o mesmo plano para você, o mesmo projeto, e os sonhos de Deus são maiores do que o teu. Para te ajudar, eu espero que essa palavra esteja edificando você. Agora nós vamos louvar a Deus. Depois do intervalo eu volto contigo, explicando um pouco mais sobre o livro do profeta Jonas, esse chamado de Deus, entendendo sobre o que aconteceu. Será que ele foi parar no ventre de uma baleia ou de um grande peixe? Não sai daí, porque eu volto já já com você. Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ter a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombado nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Estamos de volta, povo de Deus, e hoje nós estamos estudando sobre o livro do profeta Jonas. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e você está escutando o programa Voz da Assembleia de Deus. E com muita alegria nessa tarde nós estamos estudando, nessa tarde de sexta-feira, sobre mais um livro profético, o livro de um profeta menor da Bíblia, conhecido como profeta Jonas. No primeiro bloco aqui do programa, nós estudamos que Deus chamou Jonas e Jonas fugiu do chamado, e no chamado Deus procurou Jonas mais uma vez, assim também como procura você. Agora eu quero destacar para você a respeito da historicidade desse livro, como nós precisamos entender sobre esse livro, que é um livro histórico também comprovado. Patrício Rota Scarablini chega a dizer que o livro de Jonas é um livro comprovado pela história. Muitas pessoas questionam a questão do capítulo 2, pelo fato dele sobreviver durante 3 dias dentro do ventre de um peixe. Pequeno detalhe que eu preciso destacar para você. A Bíblia não menciona a baleia. Mas a Bíblia menciona um grande peixe. Eu não sei que espécie foi essa, mas eu sei que foi o veículo de transporte que Deus providenciou para que Jonas então enfrentasse os desafios e entendesse que ele precisava voltar para o chamado. Deus providencia os seus veículos para que você também entenda a responsabilidade de voltar para o caminho do Senhor. Deus providencia os seus recursos, suas tempestades, para você entender que você precisa voltar para Nínive e obedecer a Deus. A profecia de Jonas, se fosse hoje, seria direcionada para o povo de Mossul, no Iraque, exatamente onde se localizava a Nínive antiga. Em Jonas capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz que no meio da tempestade Deus providenciou o veículo, sendo um grande peixe, que levou Jonas de volta para as margens e, cuspindo Jonas ali, ele teve que fazer a caminhada diretamente a Nínive. Observe, historicamente falando, Nínive não tem praias. Então, cuidado para você dizer. Então, cuidado em não dizer que Nínive tinha praias e Jonas foi abandonado ali. Jonas foi abandonado praticamente à beira do mar Mediterrâneo, caminhou uma viagem de 900 quilômetros a pé até chegar em Nínive e profetizar durante 40 dias a mensagem de Deus. Quando nós olhamos para o próprio Jonas e sobre esse testemunho de permanecer vivo durante esse processo de viagem, durante 3 dias, como a Bíblia cita, muitas pessoas questionam isso. Mas existe um fato histórico que aconteceu em 1891 e isso está registrado na Marinha Britânica. E a Marinha Britânica chega a dizer que um dos seus marinheiros sobreviveu depois de permanecer no ventre de um grande peixe, de uma baleia. E esse testemunho é conhecido até hoje. Você até pode procurar na internet sobre o britânico James Barclay, o marinheiro que sobreviveu, passando um período, um processo da sua vida de 1 dia dentro do ventre de uma baleia. Olhando para Jonas, nós entendemos que ele sobreviveu pela poderosa mão de Deus. Então, seu livro para a gente é um livro histórico. O Todo-Poderoso interveio. O Todo-Poderoso usou um animal como um veículo. O Todo-Poderoso usou o seu instrumento para Jonas voltar. Quando a gente olha para a Bíblia, nós entendemos que a mão do Senhor, o plano de Deus não é frustrado. Deus não se frustra, muito pelo contrário, ele chama você e te comissiona. E no interior do peixe, Jonas aprendeu a buscar a Deus. No interior do peixe, Jonas se quebrantou espiritualmente. Tem gente que só retorna depois de passar por uma grande aflição. Gente, evita a tempestade.
Tem gente que só retorna para Cristo depois de passar por um grande problema. Jonas capítulo 2, versículos 7 ao 10, Jonas foi quebrantado no ventre do peixe. Ele cita que lá ele estava no inferno. Você percebe que ele pediu a Deus ajuda. Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2. Jonas capítulo 2, versículo 3. Ele aceitou a disciplina de Deus e Deus ouviu a oração de Jonas nas profundezas das águas. Deus também escuta a tua oração, assim como usou aquele instrumento, um grande peixe, para levar Jonas de volta no mar Mediterrâneo, para pregar a palavra a Nínive. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Jonas orou e Deus ouviu. Quem sabe você que abandonou o chamado, quem sabe você que desistiu de Deus, está me ouvindo hoje, volta para Cristo. Quem sabe você está enfrentando uma grande aflição no meio da tempestade, volte para Cristo. E engraçado que quando a gente olha para a história de Jonas, nós descobrimos que Deus estava usando os instrumentos de fora. Os marinheiros que estavam com Jonas presentes na embarcação reconheceram que tinha alguém ali que estava desobedecendo o chamado de Deus. Era Jonas. Jonas reconheceu então que ele estava errado. Retornou para a obra de Deus. Retorne para Jesus. Volte para o caminho. Eu espero que está te ajudando nessa tarde. Vamos louvar a Deus e depois do intervalo, depois desse louvor, nós vamos voltar dividindo o livro de Jonas com você. Em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Você que está me escutando aqui na Rádio Brasil FM. Você também que está participando com a gente no canal. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. No momento em que aceitei o meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais dor. Aprendi a amar o próximo também. Perdoar aqueles que me ofenderam. Deus amar você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, e estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverá. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. La, 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 Deus ama você, eu amo também. É por isso que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverá. E você que anda nesse mundo sem razão, aprende a perdoar o seu irmão. Viverei,
Tá esperando o quê para se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Curso básico e bacharelado em Teologia Ministerial. Turmas presenciais todas as segundas-feiras. Matrículas abertas. 77 34 24 45 37 ou 988 41 58 38. Avenida Ilhéus, 2353, Bairro Brasil, em Vitória da Conquista. Teologia na FATECBA. Instagram, @FATECBA_oficial. www.fatecba.com.br. FATECBA, um curso com a marca CGABD e CADEB. Estamos de volta, povo de Deus, e você está ligado na Rádio Brasil FM. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Nessa sexta-feira nós estamos estudando na nossa série bíblica sobre o livro do profeta Jonas. Você já leu o livro do profeta Jonas? Nós já destacamos para vocês aqui alguns aspectos nessa ministração de hoje. E você que gostaria de ter acesso aos nossos demais estudos, estão disponíveis no nosso canal, na série A Bíblia para você. Dá uma olhadinha, você vai encontrar todos os profetas que nós já ministramos aqui. É claro, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, se torne também um dos nossos alunos. Quero dar um aviso muito especial antes de dividir o livro do profeta Jonas com você. Está chegando, povo de Deus, a nossa festividade da ABVIC. Está chegando as nossas comemorações dos 68 anos da nossa igreja. Vai ser em setembro, do dia 11 a 19 de setembro. E você é o nosso convidado especial. O nosso novo templo central fica localizado ali na Avenida Serrinha, 1778. E nós te esperamos lá para a glória de Deus. Dia 11, a ABVIC vai iniciar com uma grande festa, exaltando a Jesus. No dia 12, vamos ter um batismo e a ação de graças à Santa Ceia também. Domingo à noite vamos ter uma abertura muito especial com o coral Vozes de Sião. Segunda-feira, a participação das crianças. Terça-feira, dos adolescentes de todo o campo. Quarta-feira, a festa continua com a participação das senhoras e círculo de oração. Quinta-feira, os senhores e vocal Oásis. Sexta-feira, nós vamos receber aqui o pastor Valdomiro Pereira e os pastores da região. O pastor Valdomiro é o nosso presidente da CADEB. Você que está me ouvindo, participe dessa reunião na sexta-feira, às 14 horas. E às 19 horas vamos ter um grande culto festivo em ação de graças pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Davi Boa Sorte. E a festa vai continuar durante toda a semana. É claro que eu espero que Deus te abençoe. Agora vamos dividir o livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas só tem 4 capítulos. Pega isso aí. Esse livro pode ser dividido também em 4 partes. A primeira parte está no capítulo 1, a chamada do profeta desobediente, quando Jonas desobedeceu. Nós vamos encontrar no capítulo 1, versículo 1 ao 3, a fuga de Jonas, capítulo 1, versículo 8 ao 12, a comissão que Deus faz agora para Jonas. Nós vamos encontrar agora no capítulo 1, versículo 13 ao 17, Jonas é engolido por um grande peixe, é isso que a Bíblia diz para a gente. Ele passa por grandes aflições só nesse capítulo 1. A segunda parte do livro de Jonas está no capítulo 2, onde nós vamos entender o livramento e a misericórdia de Deus sobre a vida de Jonas. Deus livrou Jonas da aflição, assim também como pode livrar você. A terceira parte do livro está localizada no capítulo 3, onde Jonas volta agora em obediência para pregar a mensagem divina à cidade de Nínive. Capítulo 3, versículo 1 ao 4, nós encontramos Jonas chegando a Nínive. Capítulo 3, versículos 5 ao 9, os ninivitas se arrependem. Capítulo 3, versículo 10, a cidade de Nínive então é poupada. Capítulo 4, nós vamos estudar agora sobre essa consternação de Jonas a respeito dos cuidados de Deus. E ele se demonstra indignado, versículo 1 ao 4 do capítulo 4. A história do arranjo que Jonas tem, versículos 5 ao 10 do capítulo 4. E o amor de Deus para todos os homens, lá no versículo 11 do último capítulo. Quando nós estudamos Jonas, nós vamos descobrir que Deus ama até quem você detesta. Deus ama até quem você odeia. E Jonas nos ensina isso. No capítulo 4 da sua profecia, ele fica indignado porque Deus agiu com misericórdia. Porque Jonas mesmo desejava que o povo ninivita fosse destruído. Vamos entender isso, trazendo algumas aplicações para você no próximo bloco, tá? Então vamos louvar a Deus e já já a gente está de volta explicando para você como é que esse negócio aí de Jonas, que Deus ama quem você detesta. Não sai daí porque eu volto já contigo em Cristo Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus.
Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os seus mandamentos. Eu olharei teu Pai e Ele vos dará o Consolador, do Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Estamos de volta, povo de Deus, e nessa tarde você está estudando comigo o livro do profeta Jonas. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Como é que a gente pode pegar o livro de Jonas? Você que está acompanhando essa série aqui, que toda terça e sexta eu estou trazendo um livro bíblico para você às 17 horas no teu rádio, aqui também no canal. Como é que você pode pegar o livro de Jonas e aplicar em você? Primeiro, você precisa entender que Deus age com misericórdia através de Jonas. A pregação de Jonas foi eficaz ao ponto de toda uma nação se arrepender. Foi poderosa. Mas Jonas não se alegrou com isso. Jonas ficou assim indignado, porque ele queria ver Deus destruir a capital Nínive. Capítulo 1, versículo 1 e 2, ele sai pela cidade, anunciando as verdades de Deus, e o seu chamado falava de clamar pela cidade.
Quando nós observamos Jonas enfrentando exatamente essa situação, Jonas prega a sua mensagem, prega para um povo que ele detestava. No seu coração ele tinha o desejo de ver a destruição daquele povo, mas Deus em seu plano estava agindo em misericórdia e demonstrando que ele também amava os ninivitas. E o descontentamento do profeta é demonstrado quando ele se indigna, quando ele sabe que Deus agia com misericórdia, que Deus pouparia então o povo ninivita. Capítulo 3, versículo 10, toda a nação aceitou e se converteu a partir dessa grande mensagem. E nós observamos aqui, para fechar a ministração de hoje, que Deus ama até mesmo quem você detesta. Deus ama aquela pessoa que você trata ela como teu inimigo, como tua inimiga. Deus também tem um plano para ele, para ela. Deus também age com misericórdia com aquela pessoa que também te agrediu, agiu com você com ofensas. Deus age com misericórdia, demonstrando para você o amor dele também para com o outro, nessa prática do arrependimento. Olhar para Jonas também é descobrir isso, que nós precisamos aceitar o chamado de Deus para a nossa vida, que nós precisamos entender que a graça de Deus também é perdoadora, até mesmo para aquele que está perdido, como os ninivitas, até mesmo para alguém que não segue a mesma religião que a sua, a graça de Deus também se demonstra para com ele. A partir do momento em que nós pregamos e essa pessoa se arrepende, a Bíblia demonstra que ela agora tem uma nova chance, como os ninivitas tiveram. Olhando para Jonas, nós entendemos exatamente que o amor de Deus é universal. O sangue de Cristo no Calvário foi para todos. A morte de Jesus é para alcançar todas as nações. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu espero que essa palavra possa ter edificado você nessa tarde. Agora nós vamos louvar a Deus e eu quero te convidar para orar, finalizando o programa de hoje em nome de Jesus. Glórias a Jesus, Noélio Lopes está de volta cantando para Deus e a canção de hoje será do Armando Filho, Nenhuma Condenação Há. Vamos cantar? Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e sem vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh, 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 oh. E quase parando, sem forças, sem vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver
de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, meu Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas serão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, meu querido Senhor. Meu querido Senhor, aleluia. Nenhuma condenação há para quem está em ti, meu Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Agora, na voz da Assembleia de Deus, momento especial, momento de oração. Estamos de volta, povo de Deus, e hoje nós estudamos aqui no programa o livro do profeta Jonas. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e agora eu quero orar por você. De repente você quer retornar para o chamado de Deus, você pode fazer essa oração comigo. De repente você quer voltar para Cristo, você pode fazer essa oração comigo também. Procure uma igreja bíblica séria, mais próxima da tua casa. Nós temos congregações espalhadas em todo o nosso perímetro urbano aqui em Vitória da Conquista. Hoje também nós vamos ter o culto de ensino da palavra, pastor Eli. Hoje também nós vamos ter o culto de ensino da palavra. Pastor Julito Reis vai ministrar sobre a primeira epístola de João e você não pode perder, ali na Avenida Ilhéus, bairro Brasil 2353. Vamos orar juntos? Senhor, diante da tua presença, nós só te agradecemos, ó Pai, pelo teu querer, pelo que o Senhor falou através de Jonas. Senhor, se alguém tomar a decisão de retornar para ti, escutando esse programa, assistindo a gente, que o Senhor receba com o teu amor, com a tua graça que o Senhor tanto nos ensina. Deus, que o teu perdão recaia sobre ele e sobre ela, que ele ou ela retorne para o seu chamado especial. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de ministrar a tua palavra aqui no programa Voz da Assembleia de Deus, na Rádio Brasil FM e também no nosso canal. Que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Gente boa, espero ter ajudado você a entender o livro do profeta Jonas. Eu estou de volta na próxima terça-feira, estudando o profeta menor, Miqueias. De segunda a sexta-feira a gente está aqui com você no programa Voz da Assembleia de Deus, às 17 horas. Segunda e quinta, ele, o Janderson Santos, está aqui com você. Inclusive, ele fez aniversário na última quarta-feira. Um beijão, Janderson. Parabéns, meu irmão, em Cristo Jesus. Eu estou aqui contigo toda terça e sexta, trazendo a palavra de Deus, um estudo bíblico. E Noélio Lopes, toda quarta-feira aqui com vocês. Pastor Celso Lima de Araújo, com a equipe abençoada, Joxan e o nosso querido amigo, gente boa, Lailton Guimarães, estão aqui conosco todo domingo pela manhã, a partir das 9 da manhã, no Voz da Assembleia de Deus, edição EBD, edição especial. Você não pode perder. Volto na próxima terça, se Deus quiser. Um beijo no teu coração, estudando contigo o livro do profeta Miqueias. Até lá, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir pela Brasil FM, programa Voz da Assembleia de Deus. Até o nosso próximo encontro.